Esse vídeo é patrocinado pelo meu xará, Dr. Gabriel Miranda. Abraço, Gabriel, muito obrigado. E nesta terça-feira chegou ao fim a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, com 3 jogos que os 3 interessavam direto ou indiretamente Confiança, e nenhum dos 3 resultados foi legal. O empate do Anápolis deixou eles um ponto mais próximos da gente. E os outros resultados, a vitória do Voltaço e a vitória do Belo, deixou um sonho meio distante de G8 um pouquinho mais complicado, e nem, por exemplo, deixou o Belo ao alcance aqui de uma briga do Z2. Mas a gente vai falar jogo por jogo nesse balanço da 12ª rodada da Série C. Meu nome é Mike Gabriel, você está no canal Dragão de Aracaju. Vem comigo pra gente falar de tudo que aconteceu nessa rodada esticada devido à Copa do Mundo. Rodada que começa no sábado e só acaba na terça-feira, por isso a gente só consegue fazer o balanço hoje. Vamos lá passar para os jogos rapidinho, fazer um balanço de cada jogo, e eu separei 4 jogos aqui para a gente aprofundar um pouquinho mais. O jogo do Confiança e mais 3 jogos. Vamos lá. Bem, a rodada começou com o Inter de Limeira 2, Maringá também 2. Inter de Limeira mantém no G8 com esse empate. O Maringá, que almejava algo mais, acaba se frustrando. Floresta 2/1. Floresta volta para o G8, bom resultado para Floresta. O Barra mais pressionado, agora ameaçado realmente pelo rebaixamento, e acaba demitindo o técnico. Como Confiança vai encarar o Barra, a gente vai fazer uma cobertura um pouco mais aprofundada aqui sobre o Barra no nosso pré-jogo, que deve sair na sexta ou no sábado pela manhã. Paysandu 1, Santa Cruz 3, bela vitória do Santa. Paysandu começa a ensaiar uma crise, alguns salários atrasados, problemas internos. O Santa Cruz, que nunca tinha vencido na Curuzu, ou não sei se é na Curuzu ou em Belém, mas nunca tinha vencido o Paysandu jogando na Curuzu, de certeza. Não sei se aplica a toda Belém. Venceu bem 3/1 e chega ao G8, volta ao G8, o G8 que teve mudanças nessa rodada. O Itabaiana tira o pé da lama, volta a vencer depois de um tempão e vence a Ferroviária por 1/0, uma reação ruim pra gente. O Itabaiana iguala em pontos com a gente, mas segue no Z2. Acho que a gente tem um ponto a mais porque a gente empatou com o Guarani, ou o Ipiranga. Figueirense 1, Guarani também 1. Guarani segue líder, pontuou fora de casa, jogando com 1 a menos, jogo de superação. A Figueirense ainda não engrenou, mas também não está tão ameaçado e preocupado com o rebaixamento. Ituano 0, Maranhão 0, empatezinho chato, pouco produtivo para nenhum dos dois. O Maranhão segue olhando para baixo, o Ituano poderia estar brigando, tá com uma folguinha maior no G8, não foi o caso. Ipiranga 1, Confiança também 1. Confiança fez um jogo muito digno. A condição do gramado do Ipiranga, lá do Colosso da Lagoa, não estava das melhores. Confiança fez um bom primeiro tempo, fez o gol, poderia ter aberto 2/0. O Ipiranga, muito na força bruta, no chuveirinho, conseguiu empatar. Teve uma falta do goleiro no lance do Ipiranga, mas levando em conta o esforço e a produção dos dois jogos, dos dois times, jogo importante, assim, resultado justo, os dois times aí com alerta aceso, principalmente Confiança. O Ipiranga, não imagino, pelo que vem apresentando nas últimas rodadas, que vá ter força para beliscar o G8, ainda que tenha pontuação para isso, mas já o Dragão, ainda que se fale internamente de G8, é muito mais nóia da galera do que uma possibilidade real. Depende de uma sequência muito perfeita para poder sonhar com isso. Anápolis 1, Caxias 1, Anápolis 1. Resultado muito ruim para o Caxias, que sai do G8, muito útil para o Anápolis. Afinal de contas, vence o Itabaiana na rodada 11, consegue um ponto fora de casa, que é muito difícil de conseguir, ainda mais nas condições de clima que estava Caxias do Sul nesta terça-feira. Então, o Anápolis, mesmo estando ali na lanterna e bem ameaçado de rebaixamento, pode comemorar esse ponto. Volta Redonda 3, Amazonas 0, jogo que marca esse Volta Redonda oscilante, não sabe se... Eu tô falando aqui, estou esquecendo de rolar os placares, desculpa. O Volta Redonda aqui oscilante, não sabe se vai para frente, vai para trás, mas encostou no G8. Já o Amazonas está se aproveitando muito da gordura inicial fora do G8 e vem em queda livre. Fechando a rodada,
Botafogo 2, Brusque 0. O Brusque poderia assumir a liderança, mas foi derrotado pelo Belo. Belo voltar sendo forte, encosta no G8. E por mais criticado que seja, quando o Nenê joga, quando o Nenê resolve jogar, o Belo realmente produz muito. E se ele realmente quiser jogar, tiver mais jogos para fazer pelo Belo, a tendência é que esse Botafogo chegue no G8 e chegue forte. Tem entregado alguns resultados, principalmente com o Nenê em campo. Esses foram os jogos. Vamos falar agora de 4 jogos principais, né? Começando a falar sobre o do Confiança. O Confiança eu não fiz pós-jogo por conta da Copa do Mundo, várias coisas, também fiquei doente ontem, mas Confiança fez um jogo muito digno, fez um jogo bom, começou ali pressionando, começando a fazer boas jogadas. Se o gramado tivesse mais condições, era capaz de a gente ter feito um placar mais elástico. A gente fez um bom primeiro tempo, com boas jogadas. O PK fez um golaço. Perdemos Maicon Aquino, o Sassá não entrou tão bem assim, isso também atrapalhou um pouquinho, mas o Confiança conseguiu fazer um bom jogo, resistir bem às investidas do Ipiranga, que de tanto jogar a bola na área, acabou fazendo um gol. Teve um lance polêmico, falta no goleiro, até fiz um vídeo curto que eu joguei aí, vocês já devem ter visto. Falta no goleiro, mas o Ipiranga não tinha nada a ver com isso, o juiz não marcou, ele acabou fazendo um gol de empate, e pelo que produziu o Ipiranga, mesmo dentro do gramado ruim, foi um resultado justo. O Ipiranga ainda não consegue olhar para cima e também tem que se preocupar olhando para baixo, ainda que está com um certo conforto em relação ao Z2, mas se os clubes do Z2 começarem a pontuar, ele também tem que fazer a parte dele. Já o Confiança 4 pontos nas últimas 2 partidas, uma boa produção, mas deixou muita coisa para trás, resolveu reagir em cima da hora, ainda está muito preocupado e muito ameaçado com o rebaixamento. Volta Redonda 3, Amazonas 0, foi um resultado muito importante. O Volta chega aos 17 pontos, está um pontinho apenas do G8. O Amazonas deixa o G8 pela primeira vez, depois de um forte início, liderança, time avassalador, perde o técnico para o Santa Cruz e depois disso, junto com alguns problemas administrativos e salários atrasados, vem descendo ladeira abaixo. Dificilmente vai chegar no G8, mas acho que já tem pontuação para não se preocupar com o Z2. Acho que o Amazonas é para ficar no limbo. Paysandu 1, Santa Cruz 3, é um jogo preocupante para a torcida do Papão, não em termos de rebaixamento, como são 2 que caem e a parte de baixo está muito cristalizada, mas o Paysandu, pelo porte que tem, não entra na Série C para brigar para cair. Desculpa, para brigar só para permanência, tem que brigar para subir. Já o Santa Cruz consegue uma grande vitória, né? Quebra um tabu, vencendo o Paysandu na Curuzu, chega ao G8, mostra a força que o Christian, ex-técnico do Amazonas, tem implementado no tricolor do Arruda. Já o Belo venceu, chega a 16 pontos, ainda está fora do G8, mas está muito próximo e está jogando bola para estar. Como eu falei quando estava falando jogo após jogo, o Belo chega muito forte, principalmente quando está Nenê em campo. O Brusque, por sua vez, segue no topo, segue em segundo, tá com a pontuação muito confortável, vai bater G8, só perdeu a chance de estar na liderança, que de certa forma, para um time muito estruturado e bem, como é que eu posso dizer aqui, não perde tantos pontos assim como o Brusque, é quase que simbólico. O importante é chegar entre os 8, até porque o chaveamento é meio maluco. Às vezes você termina em primeiro e pega um grupo difícil, até chega em oitavo e pega um grupo mais acessível. Então o Brusque não tem muito o que se lamentar, bola para frente e seguir ali na perseguição ao Guarani. Doutor Gabriel Miranda é apoiador e patrocinador deste canal. Gostaria de agradecer muito a ele pelo apoio, pelo patrocínio e deixar um forte abraço para o meu xará, Dr. Gabriel. Com esses resultados, nós temos a seguinte classificação da Série C do Campeonato Brasileiro. O Guarani fecha a 12ª rodada com 22 pontos na liderança, seguido de Brusque, Paysandu e Ituano. Paysandu tem feito jogos ruins, já tá vendo ali, por exemplo, o Volta Redonda, que é o 9º,
3 pontos atrás, precisa acordar, ele não pode olhar para a tabela, tô em terceiro, tô suave. Não tá suave, precisa acordar. E acho que tudo que eu tô falando aqui pro Paysandu tá se aplicando do Ituano até o Floresta. O Ituano que empata em casa, precisando vencer, chega a 19 pontos. Ferroviária perdeu para o Itabaiana, ficou ali nos 19 pontos, poderia até estar entre os líderes. Inter de Limeira 19, Santa Cruz chega agora no G8 com 18, a mesma pontuação do Floresta. O Voltaço aí, que já teve lá embaixo, chega muito forte para buscar esse G8 com 17 pontos, mas é um time que oscila um pouquinho. Quem eu acho que não volta para o G8 é o Amazonas, mas ainda está na 10ª colocação com 17. O Caxias perdeu uma grande oportunidade em casa contra o Lanterna de estar ali no G8. Na 11ª com 17 pontos, o Belo, que vem em recuperação, chega às 16, a mesma pontuação de Maringá e Figueirense, 16 pontos. Na 15ª colocação, Ipiranga. Acho que do Ipiranga para baixo todo mundo tem que se preocupar com zona de rebaixamento. Faltam poucas rodadas, se os times de baixo se acelerarem e o seu time estacionar, você começa a ver problemas perto. Ipiranga tem 15 pontos na 15ª colocação. Maranhão, Imperatriz, o cavalo de aço na cabeça, com 14 pontos na 16ª, 17ª posição com 12 pontos, apenas 2 acima do Z2, o Barra, que foi postulante inclusive a subir e tal, mas tá muito mal, trocou de técnico agora. Confiança, 11 pontos, que inclusive enfrenta o Barra. Confiança pode ultrapassar o Barra já na próxima rodada. E fechando a tabela, nas últimas colocações, Itabaiana com 10 pontos e Anápolis com 9 pontos. Esse é o cenário da Série C até agora. Nada definido, como a gente pode ver pela tabela de classificação. Quiçá nem o Guarani tem o seu G8 garantido, confirmado e carimbado. Tá tudo muito no bolo ali. Até a turma de baixo vence 2, 3 seguidas, dá uma esticada boa e pode querer brigar lá em cima. Por exemplo, Confiança com 11 pontos, ele tá a 7 pontos do Floresta, que é o 18º. Não é uma distância curta, mas assim, tem muita coisa a acontecer aí, até porque são 2 times com 18 pontos, com esses 7 pontos aí, e ainda faltam 7 rodadas, tem muita coisa para acontecer ainda. Não que eu acredite em G8, mas foi só em termos de ilustração. É isso, esse foi o balanço da rodada 12 da Série C no Campeonato Brasileiro. Vamos ver como vai ficar aí, porque tá tudo muito embolado. Acho que hoje ninguém tem posição garantida, tem muito time brigando pelo G8, tem muito time brigando pelo Z2, a gente só vai ter uma definição mais clara nas 2 últimas rodadas. Por enquanto vai ser essa briga de foice no escuro. Deixe sua opinião aí, o que é que você achou da rodada, seu time se deu bem, seu time se deu mal. Deixe seu comentário pra gente seguir o papo desse vídeo na caixa de comentários. E é isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.